Oi, gente! Paz do Senhor para todos vocês. Hoje o vídeo vai ser muito importante sobre um assunto muito importante e eu espero que vocês gostem. Fiquem aí que a gente já vai começar. Gente, primeiramente eu quero começar dizendo que no último vídeo que eu fiz, que na verdade foi o primeiro vídeo aqui do canal, eu percebi que muita gente visualizou o vídeo, mas não curtiu e nem compartilhou ele. Então eu aproveito esse momento aqui, agora nesse vídeo, para dizer para vocês compartilhem os vídeos, compartilhem as reflexões que a gente faz aqui no canal e deixem o like de vocês. Deixem um gostei. Vamos lá. Eu preciso que vocês abram a Bíblia de vocês lá em João, no livro de João. João fica depois de Lucas, depois do Evangelho de Lucas. Vamos lá? João capítulo 3. Achou o capítulo 3? Você vai procurar o versículo 16. Eu vou ler aqui com vocês. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é um versículo curto, esse é um versículo curto, comparado a outros versículos, mas que num versículo tão curto, a gente pode perceber o tamanho amor de Deus. Nesse versículo diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito. O que significa filho unigênito? Filho unigênito significa único filho. Então, parafraseando, em outras versões está assim, seria porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Então, Deus tem um filho chamado Jesus. Nós sabemos isso, Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Bom, eu não vou entrar na questão da Trindade nesse vídeo, porque é muito complexo para falar num vídeo só, que na verdade esse vídeo vai ser um pouco mais curto. Então, vamos falar sobre o versículo em si. Nesse versículo aqui, Deus está dizendo, está tratando essa palavra mundo aqui, porque Deus amou o mundo, ele está se tratando de cada um dos seres humanos da sociedade. Eu, você, o seu irmão, a sua irmã, todas as pessoas da Terra, do planeta Terra. Esse mundo aqui está se tratando de toda a humanidade, está englobando toda a humanidade, independente de cor, de raça, de religião, de tudo, independente das posições políticas, da posição na sociedade, se é rico, se é pobre, se tem dinheiro, se é bonito, se é feio, independente de todas esses parâmetros sociais que a nossa sociedade colocou, Deus está englobando aqui o mundo inteiro. Cada um dos seres humanos da humanidade, cada uma das pessoas do planeta Terra, independente de quem sejam, onde vivem, com quem estão, o que estão fazendo, se aceitaram Jesus ou não. Esse versículo engloba cada um. E Deus aqui, nesse versículo, está falando da crucificação de Cristo, feita lá na cruz. Cristo morreu por mim e por você lá na cruz. Ele morreu para me salvar e para te salvar, e para salvar a pessoa que está do seu lado. Cristo, Jesus, morreu naquela cruz em forma de homem, veio como homem à terra para morrer naquela cruz, sofreu em morte de cruz, ele sofreu açoites. As pessoas literalmente falaram que ele não era Deus e ele morreu por você naquela cruz. E ele era Deus, é Deus e sempre será Deus, certo? Então a gente precisa entender que esse versículo aqui, Deus está falando para toda a humanidade, englobando em geral toda a humanidade. Cada uma das pessoas que existem na face da terra. Deus está dizendo, olha, parafraseando, eu dei o meu filho por você. Eu dei o meu filho pelo irmão que está do seu lado. Eu dei o meu filho por aquela pessoa que está lá, na rua passando fome. E nesse versículo tá falando assim pra gente, é só a gente ler no versículo 16, onde a gente tava. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma tal maneira que a gente não consegue nem explicar em palavras. A gente não consegue entender com a nossa humanidade
E Deus, ele expressou aqui na Bíblia falando de uma tal maneira, então é algo que é sobremaneira, é algo que a gente não consegue explicar com palavras, porque é algo tão grandioso, é um amor tão maravilhoso e inexplicável. Mas aí Deus diz que ele enviou o filho dele para morrer em morte de cruz por mim e por você, o único filho dele. Sabe? E isso me faz lembrar de uma passagem muito conhecida pela igreja. Eu acredito que a maioria conheça, a maioria dos cristãos que já tem um tempo de Bíblia, conheça a história de Abraão. Abraão, que teve uma fé tão grande em Deus, que quando Deus mandou ele pegar o filho dele, o único filho dele, Isaque, a quem ele amava. Se a gente voltar no texto, a gente vai ver que Deus, ele fala, Isaque, pega o teu filho, a quem tu amas. Então Deus sabia que Abraão amava Isaque. E muitas vezes é assim, Deus pede pra gente sacrificar algo que nós amamos. Quem sabe não foram os momentos de lazer que estavam nos afastando da presença de Deus, sabe? Coisas mínimas, muitas vezes, coisas que estavam nos tirando do foco principal, que é Cristo. E muitas vezes Deus, ele fala para nós sacrificarmos essas coisas em troca do amor dele. Isso me faz lembrar de Abraão, que com uma fé tão imensa, tão grande, a ponto de sacrificar o seu próprio filho, ele não chegou a sacrificar porque Deus o impediu e falou para ele não fazer isso, no momento que ele estava com o cutelo para imolar o seu filho. Mas ainda assim, Abraão, ele ia sacrificar se Deus não intervisse. Porque Abraão sabia ao Deus a quem ele servia. Abraão tinha fé, convicção e ele amava a Deus acima do seu próprio filho. Olha, não é essa a reflexão que eu quero trazer hoje. Não entenda mal. Eu não estou querendo dizer Deus me ama acima de Jesus. Não, porque primeiro isso entra na questão da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo são um só em natureza. Certo? São 3 pessoas, um só Deus, da mesma natureza. Então isso entra na questão da Trindade. Deus não te ama tanto, tipo, não é como se Deus estivesse te colocando acima, tipo, de Cristo, entende? Deus é Cristo, mas a gente precisa saber separar a divindade de Jesus da humanidade de Jesus quando se trata de Jesus Cristo, quando ele veio à Terra. Deus era 100% homem e 100% Deus. Então, é importante a gente saber diferenciar isso, mas eu quero aplicar em nossas vidas, eu quero aplicar na sua vida que está assistindo esse vídeo, de que Deus, ele te amou de tal maneira que ele morreu por você em morte de cruz. Não foi uma morte, sabe, rápida, não foi uma morte que não trouxe sofrimento, sabe? Lá, num texto da Bíblia, diz assim, sabe? E ele foi ferido pelas nossas transgressões, e a paz que nós temos hoje estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, sabe? Eu não trouxe esse texto assim, mas eu vou colocar aqui na tela, e aí vocês vão ver. Mas o texto em que nós queremos nos ater agora é João 3,16, em que Deus descreve o amor, o tal amor que ele teve por nós. Um amor inexplicável que não se pôde compreender totalmente, expressamente em palavras. E Deus, ele diz de uma tal maneira, ele entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ei, Deus te ama, mas veja, Deus entregou o seu Filho para toda a humanidade, independente de cor, raça, religião e se aceitava ele ou não. O problema não é o sacrifício de Cristo, porque Cristo morreu para toda a humanidade. Só que o homem, o ser humano, mulher, homem, ser humano em si, ele tem o livre-arbítrio, que desde Gênesis foi dado ao homem. Por exemplo, quando Adão e Eva escolheram comer do fruto da árvore, aquilo foi uma escolha, Eles tiveram livre-arbítrio. Entende? Então Deus, ele não é tirano. Ele não pega a gente e diz, olha, você vai me obedecer, custe o que custar, e não importa as suas escolhas, eu não quero saber, você vai me obedecer assim, pronto. Deus não é um tirano.
sabe? Deus, ele nos dá a oportunidade de escolher, porque não é uma ditadura. O evangelho de Cristo, ele é puro, ele é o amor, ele é o próprio amor. A palavra de Deus, ela é pura, ela é santa, ela é amável, ela é doce, sabe? A palavra de Deus, ela dá o livre-arbítrio para você e eu escolhermos o que nós queremos fazer ou não. Então, as consequências a partir da nossa escolha vão ser culpa nossa e não de Deus. Porque eu vejo muita gente que faz algo de errado e aí as consequências vêm e aí diz, é culpa de Deus. Não! A culpa foi sua. Entende? Você escolheu aquilo e aquilo, a sua decisão, a sua ação tem consequências. A vida não é algo assim, sabe? Você escolhe, por exemplo, deixa eu pensar, você escolhe não ir para a igreja hoje. Aí você fica sabendo por outra pessoa depois que termina o culto, que o culto foi uma bênção, que foi entregue uma palavra gloriosa. E aí você diz, caramba, mas eu não fui. Quem é que não foi? Foi você. E você não teve a escolha. Você pôde escolher se você queria ir ou não para o culto. Mas se você escolheu não ir, vai ter uma consequência. Se você escolheu ir, vai ter uma outra consequência diferente. Isso é um exemplo bem básico, bem simplificado, mas é para vocês entenderem que as nossas ações e escolhas têm consequências sim. Entendeu? Deus, ele nos dá o livre-arbítrio. E aí Deus nos amou de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para aquele que todo a que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo o que nele crê. Então quem vai ter a vida eterna? Não é qualquer um. É aquele que crê no Filho de Deus, que ele morreu e ressuscitou naquela cruz para salvar-nos. Entendeu? E essa é a mensagem de hoje. É a mensagem de que não importa se você acha que alguém não te ama, que o seu familiar não ama você, que a sua mãe te abandonou. Não importa. Eu quero falar para você que está assistindo esse vídeo que independente de todas as situações da sua vida, eu quero que você entenda que Deus, ele te ama. Deus, ele morreu numa cruz por você porque ele te amou primeiro. Antes de tudo e de qualquer coisa, Deus, ele te formou no ventre da sua mãe por amor a você. Deus, ele te ama, ele sempre te amou e sempre vai te amar. Então o amor de Deus é suficiente, ele basta e ele é na sua vida. Se você ainda não é cristão, se você ainda não aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, eu te faço o convite nesse vídeo. Diga agora para Deus, Deus, eu escolho o Senhor. Eu escolho o Senhor porque eu sei que o Senhor me amou antes de qualquer pessoa, antes de qualquer coisa existir ou acontecer. Sabe, antes mesmo de eu ser formado e gerado no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia. Lá em Jeremias, Deus fala isso. Deus, ele te ama. E ele quer que você siga os passos dele. Ele quer que você vá para o céu. E essa é a mensagem do vídeo de hoje. Deus morreu por você, por amar você. Ele te amou de tal maneira que entregou o seu único filho, para morrer por você em morte de cruz. Ele se entregou por você. Ele te amou primeiro. E ele quer te dar a vida eterna. Mas como diz aqui no versículo 16, a vida eterna só é dada a todo aquele que crê em Jesus Cristo. Só por meio da fé nós agradamos a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então que nós possamos refletir neste vídeo, neste momento, que Deus, ele nos ama incondicionalmente. E ainda que pessoas nos abandonem, nos machuquem ou nos firam, Deus jamais se esqueceu de nós. E ele nos ama incondicionalmente, mas ele quer, por nos amar, que nós sigamos os passos dele, para que um dia nós possamos viver com ele eternamente na glória. E eu deixo para a meditação de todos nesse vídeo, tá lá em Hebreus, no capítulo 12, no versículo de número 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Quando Deus lhe corrigir, lhe repreender e dizer, olha, Letícia, você está errada em tal coisa, é porque ele te ama. Fiquem todos com Deus e na paz do Senhor Jesus Cristo.